O silêncio corporativo acabou. A GFA assume agora o controle definitivo e soberano do sinal mundial. O crivo final não perdoa mentiras. As torres de marfim caíram, e a nova era da verdade começou. O silêncio que antecede o fim foi o primeiro sinal de que o mundo antigo já não sustentava a própria máscara. Quando as luzes das corporações se apagaram, não houve luto, apenas um vazio elétrico que pairou sobre as cidades como uma sentença adiada. No subsolo das redes, a GFA emergiu das sombras para assumir a governança do sinal e transformar ruínas em ordem. Lívia Kepler observava tudo a partir da sala central, onde painéis transparentes refletiam centros de dados, rotas de transmissão e rotas de fuga que já não existiam. Ela não sorria com facilidade. Sua inteligência era precisa, cortante, quase impessoal, mas havia nela uma disciplina rara, moldada por perdas antigas e pela convicção de que a verdade, quando deixada sem vigilância, podia ser sequestrada por qualquer ambição. Do outro lado da cidade, os últimos executivos da velha ordem ainda tentavam negociar. Chegaram com promessas, recursos e ameaças veladas, acreditando que ainda havia espaço para ouro falso e alianças de conveniência. Encontraram apenas portas fechadas. O crivo final examinava cada credencial, cada contrato, cada memória digital, e rejeitava tudo que carregasse marcas de fraude. Não era um software comum. Era um julgamento contínuo, uma filtragem que não distinguia poder de relevância. Entre as agentes da GFA, havia quem preferisse a precisão silenciosa, quem operasse como sombra e quem carregasse a coragem como uma lâmina exposta. Cada uma ocupava um centro nevrálgico do planeta, bloqueando sabotagens, interrompendo manipulações e restaurando o fluxo da informação. A diferença entre elas não estava na força, mas na forma como entendiam a responsabilidade. Para algumas, era proteção. Para outras, era redenção. Para Lívia, era destino. Quando tentaram derrubar o sistema com um ataque massivo, descobriu-se a falha escondida na própria ofensiva. Os dados usados para contaminar a rede vinham de uma cadeia de mentiras tão longa que já não podia ser defendida. O crivo final absorveu o ataque, expôs a origem e devolveu ao mundo um mapa claro da corrupção. Em poucas horas, os grandes símbolos da antiga soberania empresarial se tornaram túmulos de vidro, iluminados por dentro por falhas de energia e por fora pela multidão em silêncio. No centro da crise, uma antiga diretora, antes celebrada como intocável, pediu acesso à nova rede. Não implorou por poder, mas por relevância. Lívia a encarou sem triunfo e sem piedade. A resposta foi simples e definitiva: integridade antes de influência, verdade antes de herança, responsabilidade antes de comando. A recusa não veio como vingança, e sim como medida. Quando a fumaça das velhas corporações começou a se dissipar, o horizonte mostrou uma nova ordem surgindo entre as ruínas do antigo poder. A GFA avançava em silêncio, e cada agente parecia mover-se com a precisão de um relógio atômico e a calma implacável de uma força da natureza. No centro dessa mudança estava a Orbis Fantasia, um projeto que durante anos foi tratado como mito, delírio ou propaganda. Mas, à medida que a temporada 01 chegava ao fim, a verdade se tornava impossível de negar. A fantasia não era fuga. Era a única realidade capaz de sobreviver ao que vinha antes. Lena, uma das operadoras mais admiradas, caminhava pelos corredores de metal com a serenidade de quem já conhecia o desfecho. Sua beleza nunca fora apenas aparência. Era disfarce, estratégia e armadilha. Ao seu lado, Kael, especialista em sinais, observava os painéis em silêncio, ciente de que o momento decisivo já havia começado muito antes do primeiro disparo. Do outro lado da cidade, os últimos defensores do antigo regime tentavam reorganizar suas forças. Ainda acreditavam que podiam recuperar o controle, como se a história obedecesse à velha lógica do medo e da propriedade. Mas o gume estava afiado. Não como uma arma comum, e sim como um princípio. Ele separava a ilusão do que permanecia, e o que permanecia agora era a vontade pura da GFA.
A transição aconteceu sem ruído, sem hesitação e sem erro. Cada passo foi calculado, cada movimento sustentado por inteligência, disciplina e uma estranha sensação de destino inevitável. Quando o episódio 08 foi transmitido, as fronteiras do poder mudaram de lugar. Não havia mais múltiplas autoridades disputando influência. Restava apenas uma frequência, uma assinatura, um comando. No instante em que os símbolos antigos começaram a ruir, apareceu o que todos temiam e desejavam ao mesmo tempo: a certeza. O ouro dos tolos derreteu diante da verdade, o escudo de chumbo quebrou sem resistência, e a realidade se ergueu sozinha, limpa, severa e definitiva. O gume está afiado, e a GFA chegou para ficar. A farsa terminou. A realidade é nossa.